Olá, galerinha, estamos de volta. Eu sou o professor Cleivson, né? Trabalho com os sextos anos e hoje vamos dar continuidade à nossa aula com a 17ª aula, ainda falando sobre as manifestações artísticas e mítico-religiosas, fazendo um paralelo com o presente, tá? Hoje nós vamos falar sobre o povo hebreu. É um povo muito conhecido, tá, pessoal? Justamente por ser muito narrado na Bíblia, né? Principalmente alguns acontecimentos como a passagem de Moisés no Mar Vermelho, certo? Observe as imagens aí. Também vamos ter o Templo de Salomão, em Jerusalém, né? Então, os hebreus em busca da Terra Prometida. Qual a origem desse povo? Então, eles são de origem semita, tá? Ou seja, eles se originam de Sem, filho de Noé, e habitavam a cidade de Ur. Tem como religião uma religião monoteísta, tá? O que é o monoteísmo? Aquela religião que tem apenas um único Deus, né? No qual eles prestam adoração. Então, a principal fonte histórica para o estudo do povo hebreu são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá, pelo povo judeu, e Pentateuco pelos cristãos. Tá? Nós vamos ter 3 períodos nesses livros, tá? Que é o período dos patriarcas, o período dos juízes e o período dos reis. O período dos patriarcas, que vai desde a época de Abraão até a chegada dos hebreus a Canaã, hoje Palestina, né, pessoal? O período dos juízes é a época das lutas pela conquista do território palestino, ou de Canaã, tá? E o período dos reis, com a formação de um estado monárquico na Palestina. Então, a Bíblia como fonte histórica, né? Então, a teologia analisa as religiões judaicas e cristã, e a natureza de Deus e como ele se relaciona com o ser humano. Já a história não, né? Ela não se preocupa em provar a existência de Deus ou em descobrir se ele tem forma humana ou não, tá? O que importa são os fatos históricos. Vamos ter aqui o período dos patriarcas, tá? Vamos ter uma árvore genealógica judaica aqui, século XVIII a.C., né? Abraão tido como um dos primeiros patriarcas, né? Canaã, terra prometida, atual Palestina. Então, vamos ver aqui, a organização social dava-se em torno de grupos familiares, chefiados por anciãos que receberam o nome de patriarcas. Então, observe nessa árvore genealógica aí, pessoal, que vamos ter lá Adão e Eva, né? Que são os primeiros seres humanos citados pela Bíblia. Noé, de Noé vamos ter os filhos dele, Jafé, Cã e Sem, de quem surge lá, se origina Abraão, tá? Abraão vai ter 2 esposas, Agar, que é egípcia, e Sara, que é hebreia, né? Então, Agar ela vai dar origem ao povo, né, árabe, certo? E Sara continua a linhagem dos hebreus. Então, dela vai sair, de Agar vai sair Ismael, né? E de Sara, Isaac, né, que dá origem a Jacó e Esaú, ou Esaú, tá? O Rio Jordão era uma região, né, que era coberta por esse rio, tá? A região de Canaã ali. É um território fértil cercado por montanhas e regiões desérticas, disputado entre povos, né? Entre vários povos. Então, observe nessa imagem aí que nós vamos ter uma região montanhosa, né? Mostrando a seção transversal da Palestina. E o Rio Jordão aí, acompanhando essa região aí que foi citada agora de Israel, né? Aspectos econômicos. Então, eles tinham uma economia agropastoril, eles produziam cereais, uvas, vinhos, tá? Figos, azeites e azeitonas, tá? A produção era coletiva e distribuída entre todos os integrantes do grupo. As migrações, né? Quais foram os motivos? Então, observem no mapa, né? Os motivos foram constantes conflitos com os cananeus, seca prolongada, né? E o que gerou a migração para o Egito, né? Onde José recebeu seus irmãos. Então, observe aí no mapa esse caminho, essa rota dos hebreus. O período dos juízes vai de 1200 a.C. a 1000 a.C., né? Os hebreus habitavam Canaã e enfrentaram os povos que já habitavam o território, como os cananeus e os filisteus. As 12 tribos elegiam um líder, ou juiz, que ficava responsável pela resolução dos conflitos internos e pela organização da defesa militar contra ataques de povos vizinhos, né? Um desses juízes é Sansão, né? Muito conhecido pela sua força, que vinha do tamanho dos seus cabelos, né? Possui grande força física. O período dos reis vai do século 6 a.C., né? A fim de se defenderem dos filisteus, os israelitas eles uniram-se e formaram uma monarquia. Então os juízes foram substituídos por um rei que exercia sua autoridade sobre todas as tribos. E o primeiro rei do povo hebreu
foi Saul. Em seguida, o trono foi assumido por Davi, né, que reinou de 1000 a.C. a 960 a.C., tá? Ou seja, 40 anos, né? Então, aí tem uma cena muito citada na Bíblia, que é a luta de Davi contra Golias. Observe na imagem, tá? Então, pessoal, vamos falar aqui sobre a divisão do reino, né? O auge do poder monárquico em Israel deu-se no reinado de Salomão, filho de Davi. Ele construiu o primeiro templo de Jerusalém, onde teria sido guardada a Arca da Aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos. Então, Salomão ele é considerado como o rei mais sábio, né? Então, vamos ter uma cena aí, citada na Bíblia, que é a disputa de uma criança, tá, por duas mães. Então, o rei Salomão ele pede que a criança seja cortada ao meio com a espada e que entregue um lado, uma banda da criança para cada uma das mães. A verdadeira mãe, o que ela faz? Ela abre mão do filho para ter sua vida resguardada. Então, Salomão percebe que a verdadeira mãe era ela, certo? Em 920 a.C., Roboão, filho de Salomão, ele assumiu o reino. Então, ele manteve a política de altos impostos. Isso fez com que a população rebelasse, né, ou se rebelasse. E o reino foi dividido em dois reinos, tá? Israel e Judá. Então, observe na imagem que no mapa onde está verde lá é reino de Judá, tá? Com capital em Jerusalém. E na parte amarela o reino de Israel com capital em Samaria. O reino de Israel. Então, ele foi formado por 10 tribos, né? Então, que se manteve independente até 722 a.C., quando foi conquistado pelos assírios, liderados pelo rei Sargão II. A conquista assíria ocorreu há cerca de 150 anos antes, né, de o povo de Judá ser enviado como escravo para a Babilônia. O reino de Judá, né, foi formado pela tribo de Judá e por metade da tribo de Benjamim, em 587 a.C. O reino de Judá foi conquistado pelo rei Nabucodonosor e parte da população foi levada para a Babilônia, né, em um episódio que ficou conhecido como o Cativeiro da Babilônia. Então, pessoal, Sargão II expulsou a população para os territórios assírios e levou estrangeiros para ocupar as terras do reino de Israel. Em Israel ocorreu a chamada miscigenação, que é a mistura de raças, né, que gerou conflitos entre Israel e Judá. A cultura dos hebreus e a religião. Então, eles tiveram grande influência na religião por ser o primeiro povo monoteísta, né, que é conhecido na história da humanidade, né? Então, o Deus único deles, Javé, ou Jeová, é o criador do universo e da humanidade. Tá? Eles também acreditavam no messianismo, né? E também na importância dos profetas. Ou seja, acreditavam que iria vir um Messias, né? E também eles construíram vários templos e sinagogas. Vamos ver a sinagoga aí na imagem de Pizen, tá? Na República Tcheca. Aqui vamos ter a divisão das sinagogas, né? Tinha um pátio com a fonte, né, que era uma grande preocupação dos judeus com a pureza e com a higiene. A arca, ou tabernáculo, que era o local onde ficavam os rolos contendo as Sagradas Escrituras. As mulheres, elas não ficavam, aliás, as mulheres elas ficavam separadas dos homens, né, nas sinagogas, não ficavam juntos, observe lá, tá? E vamos ter o púlpito aí na área central, né, da sinagoga, onde eram lidas as chamadas Escrituras, ou conhecidas Escrituras. Vamos ter aqui o Muro das Lamentações, né, considerado o único vestígio do segundo templo de Jerusalém. Vamos ter aqui uma antiga muralha, né, de que Herodes ele mandou construir por volta de 20 depois de Cristo. Então essa muralha é chamada de Muro das Lamentações, tá? Que ela ficava em torno do templo. Aqui onde as pessoas fazem romaria, vão até lá para orar. E é um local não só, digamos, disputado por judeus, mas também por cristãos, por muçulmanos, certo? Os costumes judeus. Vamos ter a leitura da Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles se reúnem aos sábados, né, considerado o dia mais importante da semana, que é o dia reservado para o chamado descanso. Durante o casamento judeu, um vidro é quebrado para lembrar as pessoas que a felicidade nunca será completa, até que o templo de Jerusalém seja reconstruído. O rabino ele pede 7 bênçãos, e na última um retorno para a terra prometida, que seria a Palestina. Por isso essa questão desse conflito lá até hoje, né, entre palestinos e israelenses. Tá? Vamos ter aqui algumas relíquias que eles usam, né, como o tefilin, que são caixas quadradas com tiras de couro. Dentro das caixas contém trechos da Torá, escrita em um pergaminho.
amarrados nos braços dos homens com mais de 13 anos. Vamos ter o kippá, que representa o fato de que Deus está acima de tudo e que Ele acompanha e protege os judeus em todos os lugares. Vamos ter o peiote, né, que designa os cachos de cabelos laterais, característico dos judeus ortodoxos, que cumpre estes mandamentos devido à ordenança de não raspar os lados da cabeça. O talit, né, que é um manto listrado usado pelos homens em orações matinais, serve para que todos nas sinagogas sejam vistos sem distinção. E vamos ter aqui algumas relíquias, né, os símbolos judaicos. Vamos ter o menorá, que é um candelabro de 7 braços, a Ramissá, que é a mão de Deus, e a estrela de Davi, que está na bandeira de Israel. Agora sim, vamos para as atividades, vamos ter 3 questões, né? E a primeira diz o seguinte: qual a principal fonte histórica para o estudo do povo hebreu? O Alcorão, a Bíblia Sagrada, o Islã ou Pachamak? Então, vamos lá para a resposta? Então, a Bíblia Sagrada, né, pessoal? A 2, né? Qual o primeiro rei hebreu? Então, qual o primeiro rei hebreu, tá? Desculpa. Vamos observar que é Saul, né? Foi Saul o primeiro rei hebreu. A 3, né? Após a morte do rei Salomão, houve uma divisão entre o povo hebreu. Os 2 reinos são chamados de Israel e Judá, Palestina e Judá, Israel e Palestina, ou Israel e Hebraica? Então vamos lá para a resposta. Vamos ver que é Israel e Judá, né, pessoal? Então era isso. Essa aula vai estar exposta no site Eduque, tá? E o meu muito obrigado pela atenção de todos.